Irmãos, estarmos nessa casa de oração do nosso Deus, eu quero levar os irmãos a entenderem, porque assim como servo igual a vocês que eu sou, eu levo. É um privilégio. Vocês crerem no entendimento de vocês e na labuta diária da vida, que muitos queriam estar na igreja do Senhor, estão presos lá fora. Eles querem, mas não conseguem se desprenderem das práticas mundanas. E hoje nós devemos refletir isso. Nós já estamos aqui. Então nós temos muito que agradecer e louvar a Deus desse privilégio. Porque a verdade é que nós somos arrancados do império das trevas. Nós somos tirados das trevas e trazidos para o reino da luz. E a luz e a vida é Jesus Cristo. É o que hoje Deus traz para nós despertarmos a nossa fé, para que a nossa confiança na sua palavra, em ter essa direção dele, em ter ele como nosso Deus, ela seja crescente. Porque o mundo tem crescido no mal, e o mundo crescendo no mal, a vida dos cristãos corre risco de esfriarem a sua fé. E Deus, Ele nos procura cada momento, para que essa nossa fé, ela continue sendo crescente. Por mais que as batalhas sejam muitas, por mais que as dificuldades sejam muitas enfrentadas, mas a nossa confiança plena, que Jesus é a luz e a vida, traz a nós a vitória da nossa eternidade. Traz a nós a alegria de sabermos que nós somos felizes para toda a nossa eternidade. Então, meus amados, vamos ler o Evangelho de João, segundo São João, no capítulo 8, verso 12. Nós vamos ler só esse verso. Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. Amém? Está escrito assim a palavra do nosso Deus. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vocês lembram que sempre nos cultos, principalmente quando eu estou pregando, eu sempre compartilho que a igreja deve tomar a posição da bênção, não é? Para que essa bênção chegue até nós. Então vocês vejam que nesse verso, o que é que Jesus diz aqui? Quem me segue não andará em trevas. Quem tomar a posição da bênção vai estar livre do pecado e livre da morte, que é seguir a Jesus, sabendo que Jesus é a luz do mundo. E Jesus usa perfeitamente essa metáfora da luz. Veja que a luz e a vida são duas coisas que o homem jamais viveria sem ela. Eu até pensei em trazer hoje à noite, colocar alguém nesses interruptores, para que desligassem tudo, para que a gente veja que a importância da luz, até essa luz natural, como ela é importante, o homem não consegue viver sem ela. Essa semana, que dia foi? Segunda-feira, caiu uma boa tempestade aqui na nossa terra, não foi? E chegando próximo de meia-noite, as luzes lá na minha casa, não sei, de vocês, enfraqueceu e nada conseguia ficar ligado. Começou a luz da sala piscando, não tinha força para se ligar, que são lâmpadas de LED, então ela não conseguiu ter força para sustentar a sua iluminação. E aquilo estava incomodando. E daqui a pouco parou tudo. Agora você veja, no calor você não pode funcionar um ar-condicionado, você não pode funcionar um ventilador, e você não pode deixar as portas abertas que as muriçocas lhe carregam, não é? Então eu digo, Senhor, só o Senhor pode nos acudir. Não tinha luz, não podia abrir as portas para que a ventilação melhorasse,
Não podia sair lá fora, que as muriçocas iam trazer problema para a gente. Então vocês vejam quanto nós dependemos de Deus. Mesmo essa luz natural, Deus é quem faz ela ter força, não é? Mas quando foi, e eu peguei no sono assim mesmo, peguei no sono, quando foi de madrugada que eu tenho os meus horários, de 2h30 para 3h, eu me acordei. Quando eu me acordei já estava tudo funcionando. Eu só tive que agradecer, fui cumprir o meu voto que eu tenho com Deus, e depois fui dormir suavemente. Mas uma coisa que a gente quer falar é isso, que o homem, ele não consegue viver sem a luz. Jamais ele vai conseguir viver. E em todos os sentidos, não é? Então, elas são misteriosas e se completam. A luz e a vida. E o homem não consegue viver sem a luz e sem a vida. Não é isso? Então, ela se completa misteriosamente, esse ministério, a gente já tem a felicidade, todos que estão aqui presentes, de conhecer e saber. Aonde é que nós estamos garantidos? Na promessa de Deus, que nós estamos tranquilos na questão da luz e da vida. Primeiro, nesse texto que nós lemos, que Jesus disse na primeira frase do verso 12, eu sou a luz do mundo. E ele vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o homem não consegue viver. É para a gente, irmãos queridos e amados, nessa caminhada que ainda não terminou, mas está se aproximando o fim dessa terra, nós estamos seguros nessa luz e na vida que é Cristo, a luz e a vida. A gente está confiante que não podemos abrir mão dessa direção que é a luz. A palavra, quando disse Danilo na sua mensagem inspirativa, a água para matar a sede é suprir o que você deseja, é a água que desce do altar em Apocalipse 22, que ela muda, que ela transforma. Essa água é Jesus, é a palavra, é a luz, é Cristo. Nós não podemos abrir mão, seja qual for a circunstância enfrentada, seja qual for o momento. Agora é preciso a gente compreender que devemos priorizar as coisas de Deus. Não deixarmos sermos convencidos por qualquer uma outra coisa, qualquer uma outra pessoa. A gente sabe que Jesus é o autor de tudo. A prova está lá no primeiro verso da Escritura. E criou Deus o céu e a terra e todas as coisas que nela há. Então a gente não tem que passar a prioridade para outras coisas. É Deus. A gente precisa, como disse Paulo, entendendo que a luz e a vida é Cristo, é saber administrar e não deixar ser corrompido pela persuasão das coisas, das pessoas. A coisa é muito mais séria do que o que a gente pode entender. E não é palavra de homem. É palavra de Deus. Ou a gente leva a sério, ou vamos deixar de viver na luz e andar nas trevas. Essa escolha de cada um, quando ele prioriza as coisas de Deus numa declaração de confiança plena, que Ele é quem mantém, que Ele é quem sustenta, que Ele é quem direciona, que Ele é quem guia. Não conhecemos que o Espírito Santo é o nosso guia? É o que nós, irmãos amados, precisamos, a tempo, compreender melhor. Então veja, irmãos, elas são misteriosas e elas se completam, a luz e a vida. E é mistério, e esse mistério é de Deus, que a gente não deve discutir. O homem, ele procura desvendar esse mistério, não só na ambiência física, como também na figuração espiritual. Ele não consegue. Você sente o vento, é tão maravilhoso o vento, né? Tem dias que no quintal da minha casa eu tenho que ir para dentro porque o frio chega de um vento tão poderoso e maravilhoso, que é bom, o vento é maravilhoso. Mas você pode procurar, tentar desvendar de onde vem um vento que você não sabe.
Você não consegue. E o homem tenta desvendar esse mistério da luz e a vida. Luz e vida, irmãos, são extremamente importantes para a vida humana. Sem a luz e sem a vida, não há condições de se viver. A humanidade não vive. Então nós devemos estarmos conscientes que nós temos um Deus que é cuidadoso, um Deus que preza por nós, um Deus que nos ama, mas Deus exige a obediência. Deus exige a reverência, que é a atenção, que é a preferência, que é a prioridade a Ele. É difícil para muitos, porque muitas das vezes eles trazem como justificativa: Deus sabe o que eu quero, Deus sabe o que eu preciso. E como sabe, mas Ele orienta, como Ele vai poder lhe dar a bênção daquilo que você precisa. Não somos nós mesmos que produzimos a bênção numa questão da nossa vida terrena. Nós podemos ver a bênção em nossa vida buscando no Senhor, porque Ele que é o abençoador, Ele é quem criou todas as coisas. Então, meus queridos irmãos, esses mistérios plenos da luz e da vida está somente no controle daquele que criou. Somente Deus. E uma coisa importante para a gente sempre lembrar: todos esses mistérios que não foram revelados ao homem, que não serão revelados ao homem enquanto que tivermos na terra, será revelado na plenitude de Deus, como disse Paulo em Efésios 3, verso 19, na última frase. É quando nós nos encontrarmos com Jesus, Ele vai descendo e nós subimos, todo o ministério será desvendado, porque Cristo revelará, porque não vai haver mais pecado no mundo, porque nós vamos ser levados para o novo céu e a nova terra. Então, todo mistério que a gente não tem um conhecimento, que Deus não nos deixou entender, vai ser revelado nesse encontro que nós teremos com Jesus nas nuvens. Na primeira boda que Jesus vai fazer com esse encontro da igreja com Ele, Ele vindo com os nossos irmãos ressuscitados. Então, meus queridos, vamos observar uma coisa. Jesus usou dessa metáfora da luz para declarar a sua importância para o homem. Quando Deus estava me colocando isso no meu coração, eu digo: meu Deus, me ajude. Eu preciso acreditar cada dia mais que o Senhor é muito importante para a minha vida. Eu preciso entender que o Senhor é muito importante para a minha família. Então eu preciso compreender que eu devo obedecer, que eu devo priorizar, que eu devo fazer a tua vontade. Está escrito, não é palavra do pregador. A gente precisa deixarmos sermos amadurecidos e pagar esse preço, enfrentar as dificuldades, os desafios. Vocês vão lembrar do desafio de Elias contra os falsos profetas de Baal. Ele confiou tanto que mandou jogar água na fogueira, que escorreu, fez um rego para encher de água. Elias sabia o Deus que ele servia. Então, meus queridos, amados irmãos, Jesus Cristo, irmãos, se apresentou como esse valor fundamental para a vida do ser humano. A luz e a vida. Ele é o fundamento, Ele é o Criador, Ele é o Salvador, Ele é o libertador da vida humana. Luz e vida é o que nós precisamos crer. Podemos perguntar, irmãos, o que seria da terra sem a luz natural? Hoje, praticamente, eu vou dizer até, eu creio que 100%, no dia terreno, sem luz não há condições de se fazer nada. Então, o que seria da terra sem a luz natural? Agora, vamos a outra pergunta mais profunda para a nossa vida ligada a Cristo. Veja bem, o que seria da alma sem a luz espiritual? O que seria da nossa vida, da nossa alma, sem Cristo? Sem essa luz espiritual em nossa vida, o que seria de nós?
Eu acredito que tem momentos, irmãos, que nós precisamos fazer profundas reflexões pessoais, analisando tudo aquilo que está ao nosso redor, do dia a dia, na família, no trabalho, na igreja, na comunidade, para que a gente aperfeiçoe essa nossa plena confiança, que sem luz e sem vida não há condições de se viver. Então, meus amados irmãos queridos, Jesus Cristo se apresentou com esse valor. Jesus Cristo é a fonte de luz imprescindível, que a alma precisa ter essa vida espiritual. Para a alma ter essa vida espiritual, Jesus precisa ser essa luz, precisa ser vida. Então, uma vida sem a luz naturalmente é impossível. Viver sem a luz que é Jesus Cristo, qual é a situação? Quem poderia dizer, numa palavra? Morte. Jesus é vida, sem Cristo é morte. Nós ouvimos praticamente todos os dias. Esse texto de João 14,6 mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acabou-se. Ou o ser humano tem consciência, porque o ser humano não nasceu de uma chocadeira, ele tem dono. Deus é o criador do homem, Deus é o criador da família, Deus é o criador da vida. Então, meus amados, viver sem a luz, que é Jesus Cristo, é morte. Por isso que nós temos que ter a escolha perfeita. Escolher a luz e a vida, que é Jesus Cristo. Uma verdade nessa questão, dessa metáfora, que Jesus disse que é a luz da vida, que Jesus disse que é a vida, nós vamos entender num primeiro ponto que Jesus Cristo é a vida que ilumina. Quando ele disse que ia ascender aos céus, o que é que ele disse para os seus discípulos? Quem lembra? Que enviaria o Consolador, o seu Espírito. E o que é o Espírito Santo? É o nosso guia, é o nosso protetor, é o nosso Consolador, é o nosso capacitador e é o nosso Paracleto. Então Jesus, como luz da vida, luz e vida, nos deixou o Espírito para que nós nos mantêssemos seguros, caminhando por essa luz que é Cristo, o seu Espírito em nossa vida. Então Jesus Cristo é a vida que ilumina. Vocês lembram o que disse João? Em João capítulo 1, verso 9, do Evangelho, quando ele viu Jesus descendo, João estava batizando o pessoal ali no Rio Jordão, e ele viu Jesus descendo, e ali estava cheio de fariseus, ali estava cheio de soldados romanos, e ele desperta a atenção daquele povo, e para mim eu estou vendo João fazendo assim, olha ali, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, luz e vida, é quem ilumina. João 1, 9, é a luz que ilumina todos os homens. Jesus Cristo, irmãos, tira da vida do homem toda a treva. Jesus tira da vida do homem todo o engano. Mas olha o que falamos desde o princípio, essa posição da bênção é a nossa confiança. É entregarmos nossa vida a Jesus, a deixarmos que verdadeiramente Ele seja Senhor. Você pode encontrar muita gente aí no dia a dia da vida, até com o nome de cristãos, mas que só querem Jesus como Salvador, para cuidar das coisas que Ele necessite, para trazer livramentos em sua vida e sua família, mas não quer Jesus como Senhor, não quer Jesus comandando a sua vida. Então, meus queridos, amados irmãos, Jesus, Ele ilumina o caminho e conduz o perdoado para Deus e para a salvação. Aquele que se arrepende e que é perdoado, Jesus é quem caminha ele para a sua salvação.
Então, meus queridos, todos que nele confiam e seguem são libertos das trevas, libertos do pecado e têm um encontro verdadeiro e eterno com a luz. Está livre do mundo, está livre de Satanás. Então, meus amados, eu tive refletindo quando Deus falando sobre essa situação. Nós estamos terminando mais um ano, não é? Dessa terra que estamos vivendo. E eu tive me lembrando, se não me falha a memória, eu falei domingo um pouquinho, é que está terminando esse ano e vai vir outro. Mas nós devemos lembrar da nossa eternidade com Deus. Nós queremos ter um ano promissor, 2025, mas nós precisamos ter esse ano promissor com Cristo. Não é pensando nas coisas terrenas, é nas coisas dos céus. Se um ano vai embora, mais próximo está Jesus de vir. Falei até sobre a questão escatológica de Mateus 24, de Jesus, que todos aqueles sinais que estão escritos, que Jesus disse, já se cumpriram. Já se cumpriram. Então Jesus está às portas. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. Só o Deus Pai sabe. Então é hora da gente estar feliz, vencendo mais um dia. Mas nos aproximando mais de Cristo. Vencendo mais um ano, mas se aproximando mais de Cristo. E essa preparação, ela tem que ser crescente. Luz e vida. Cada dia mais acesa em nosso coração. Cada dia mais acesa em nossa vida, em nossa família, em nossas igrejas. Jesus tem que ser falado 24 horas. Essa semana que passou eu vi uma mensagem cantada aqui, que se falou bem 4 ou 5 vezes. Jesus, 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 Jesus. É esse nome que temos que falar sempre, não podemos cansar de falar. Então, meus queridos, amados irmãos, todo que nele crê e confia, segue em sua vida de liberdade. Essa que é a liberdade. A liberdade real é Jesus Cristo. Libertos, é só Jesus que liberta. Não é a vontade do homem. É o homem fazer a vontade de Cristo na sua vida. Essa é a liberdade real. Não o homem querer escolher o que vai fazer. Porque a gente sabe, quando você vai entrar na parábola da semeadura, você não vai plantar um pimentão e chegar lá e esperar nascer um tomate. Você vai colher o pimentão. Então, se nós, pela nossa vontade, querer fazer algo, nós vamos colher o resultado daquilo que fizemos, pela nossa própria vontade. Perdemos a liberdade de Deus, que nos deu para viver bem. Por isso que essa questão é complexa do livre-arbítrio. A Bíblia não fala de livre-arbítrio. Mas tem homens que ainda querem ter esse livre-arbítrio. Como? Se nós somos deste tamanho. Por isso que quando Cristo entra no homem, o homem é livre, porque Cristo está com ele, porque Cristo é essa luz que fortalece, Cristo é essa vida que ele vai ter eternamente. Não precisa ir muito profundo para querermos entender, não ir buscarmos justificativas ou situações outras, para querer ter liberdade pessoal que é transformada em libertinagem. Não é mais liberdade, é libertinagem. É o que o homem quer. Vocês lembram lá de João 11? Jesus disse, eu vim para que eram os meus e os meus não me receberam. Mas ele não deixou a gente de fora para quem crê. Ele disse, mas todos aqueles que me receberam se tornaram filho de Deus. É o verso 12. É o que nós vamos buscando, irmãos. Se nós estamos vendo as portas do novo ano, que se assim for da vontade de Deus, que nós não sabemos quando Jesus volta, vamos ter mais 365 dias para enfrentar. Mas nós temos que enfrentar com Cristo. Nós temos que enfrentar com essa luz, essa vida que está em nós, que é Cristo. E para ter esse Cristo, essa luz em nós, é seguirmos o Evangelho,
é seguirmos os ensinos. Eu acabei de ver, como vocês, que foi bem noticiado, que eu já estava enjoado de ouvir toda hora, aquele empresário riquíssimo que era conivente com coisas ruins, fora do contexto de Deus, que foi assassinado no aeroporto. Aquele homem tinha milhões e milhões, aquele homem era rico, mas por meios ilícitos, por direções erradas, por corrupção, por engano, envolvido com crime. Muitos talvez até sentiram tristezas. É natural um ser humano ir embora, sem Cristo dói no coração. Mas foi o que ele plantou, foi o que ele semeou, ele colheu. Ali foi uma semeadura. A gente tem o sentimento. Mas hoje, para a glória de Deus, Deus tem nos dado discernimento que sabemos que para toda atitude do ser humano tem uma recompensa. Se plantamos o bem, vamos colher coisas maravilhosas. Se plantamos o mal, vamos colher coisas terríveis, dolorosas, sofridas. Por isso que Jesus veio ser a luz e a vida, para que nós possamos colher coisas maravilhosas eternamente. Não é só hoje, não é só amanhã, é para sempre. Agora tem um papel que cada um de nós precisamos fazer. Ouvir, guardar no coração e praticar. Ouvir, guardar no coração e praticar. Então, meus queridos amados, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. O que é que nós podemos subentender? É que o mundo necessita de luz. Se ele diz, eu sou a luz do mundo, é que o mundo está precisando de luz. Eu disse a vocês, e não quero contrariar ninguém, porque ainda tem alguns cristãos que procedem com essa prática paganista, pagã, né? Que eu um dia usava muito, enchia a minha casa de luzes, de pisca-piscas. Talvez alguém queira entender, não é nada demais. Isso é uma prática pagã. O Natal, que não é o Natal verdadeiro, que o nosso Natal é quem? É o Messias prometido, é Jesus Cristo. Nasceu, o menino nasceu. Esse é o nosso Natal, o nascimento do nosso Salvador. Mas voltando para a luz, está aí minha esposa, testemunha. Você não chegava nos quatro cantos da minha casa, você não vê um pisca-pisca. Eu amava isso, eu tinha um pé de jambo bem grande na frente da minha casa, enchia de luz. Mas era uma luz que apagava, de vez em quando eu tinha que trocar, que queimava uma. Mas a luz de Cristo não se apaga em nossa vida. Há diferença. Talvez a gente possa ser entendido como radicais. A nossa radicalidade está aqui, nas Escrituras. É a mudança de vida. Antes de conhecer a Jesus e depois que conhecemos a Jesus. Essas são regras de Deus, não é de uma denominação. Essas são regras de Deus, não é da vida de um pastor, não é o pastor que está trazendo regras. É Deus. E essas regras é para o nosso benefício. E essas regras é para a nossa felicidade. É para a nossa alegria. É para a felicidade da nossa família que amamos. Essas são as regras que o homem deve crer e confiar. Então, meus queridos, amados irmãos, Jesus deseja que você siga o seu caminho continuamente. Que Jesus quer que você deixe Ele ser a luz da sua vida. Ele quer isso da gente. Foi por isso que Ele pagou o preço lá, naquela cruz. Preço doloroso, naquela via dolorosa que Ele caminhou. Para que você tenha essa luz permanente que ela nunca apaga. Para que você tenha essa vida que nunca se acaba, a vida eterna com Ele. Luz e vida, Jesus Cristo. Uma segunda verdade. Qual foi a primeira? Jesus Cristo é a vida que ilumina. Vocês esquecem rápido, né? Jesus Cristo é a vida que ilumina.
Agora a segunda, Jesus Cristo é a vida de paz. Seria redundante eu chegar para vocês e perguntar para vocês quem é que quer paz. Seria ser redundante, né? Porque claro e óbvio que nós queremos. Mas a paz é Cristo. A paz não é esse mundo. Se você olha para o mundo, é guerras, é mortes, é crimes, é discórdias, é dores. Quando olhamos para o mundo. Mas Jesus Cristo é a vida de paz. É essa luz permanente que dá vida, que é Cristo. Isaías, vocês lembram desse texto? No capítulo 9, verso 6, ele diz assim: porque um menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Disse o profeta Isaías. Então a paz você não vai encontrar no açaí quando for fazer alguma compra. Lá não vende. Você não vai encontrar, até você queira ir para o G Barbosa, talvez pensando que encontrasse lá. Não vai encontrar. Ou melhor, chegar numa farmácia que tem remédio que diz que cura, né? Porque remédio não cura, quem cura é Deus, usando o remédio. Vai lá comprar, a paz deve vender nessas prateleiras da farmácia. Lá não tem. Melhor, tem um pãozinho lá, Jesus disse que é o pão da vida, talvez essa paz esteja lá. Não está, o pão da padaria não é a paz. A paz verdadeira e real em nossas vidas é Jesus Cristo, que é a luz que permanece para dar vida. A luz que permanece para dar vida. Ou melhor, a luz permanente que dá vida. É Jesus Cristo. Nós estamos em uma igreja que entendemos que é a casa de oração do nosso Deus eterno. E queremos que Ele, a luz, a vida esteja presente conosco. E é por isso que você está aqui. Você não veio apenas ouvir. Você veio se revestir, se fortalecer, aprender a caminhar por essa luz que é Cristo, a andar com Cristo. Filhos da luz, que santidade, amados do Senhor. Antigamente eu sabia muito esses hinos todos lá no Orlando Dantas. Mas depois eu deixei de cantar, fui esquecendo, né? E entrei também em outras tarefas, esqueci muito esses hinos. Mas esses hinos é tudo da minha época, eu nasci de novo. Filhos da luz. Lindo essa mensagem. E quando você ouve, você diz, Senhor, eu sou o filho da luz. Glória a Deus! Mas permaneça na luz, porque a luz traz vida. Quem tem luz tem vida. Amados, Jesus Cristo é a vida de paz. Quando se torna a luz do homem que nele confia, ele se torna essa vida de paz. A luz que torna a vida de paz do homem, quando ele crê, quando ele confia. A vida passa a ser abençoada e iluminada. Quando nós temos esse encontro verdadeiro com Jesus Cristo, que é a luz e a vida. A paz começa a reinar plenamente em nossa vida. Amados, o profeta Isaías nos deixa seguros nesse texto que nós lemos, para essa caminhada que é cheia de trevas. O mundo está cheio de trevas. O mundo, sabemos, como disse João, já no maligno. Então o mundo está cheio de trevas. Jesus veio ser a luz do mundo, a luz da nossa vida. Veio ser vida para a nossa vida. Se Jesus não morre naquela cruz, nós estávamos lá na palavra que disse Paulo aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, por sermos pecadores, já estávamos tudo fora da graça de Deus, já estavam todos mortos. E Jesus veio ser essa luz de vida para nós. São motivos muitos,
importantes para nós estarmos na igreja, estarmos servindo, adorando, louvando. Então, meus amados irmãos, queridos, Jesus Cristo destrói as trevas para todo que nele crê e confia, e que recebe Ele como seu único Senhor e Salvador de sua vida. A vida de paz chega através do arrependimento do pecado. Vocês vão raciocinar sobre isso. Eu tiro pela minha própria vida antes de conhecer a Jesus Cristo. Eu tive uma boa condição de vida quando eu estava lá fora financeira, mas nunca tinha paz, nem levava paz para minha família. Nem tinha paz na minha casa, no meu casamento. Hoje eu não tenho como agradecer a Deus, a não ser servindo e testemunhando, por esses anos que eu tenho de casado, porque foi Deus quem sustentou. Porque eu tive uma parte da minha vida lá fora. E tinha condições de vida financeira para essa vida humana, mas não tinha o importante da vida, que é Jesus Cristo. Hoje eu sei falar a diferença, porque hoje eu estou em Cristo. Quer dizer, eu conheci os dois lados da moeda. O lado que vive o mundo, o lado que hoje vivo com Cristo. A diferença é incomparável. Por isso que a gente deve buscar sempre lembranças daquilo que Deus fez por nós, não com saudade de voltar, mas lembrar e ver o poder de Deus, ver a glória de Deus, ver a graça de Deus, ver a luz que Deus enviou, a vida que Deus enviou, o seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Natal. A promessa se cumpriu, luz e vida. Amados, e essa vida de paz chega até nós pelo nosso arrependimento do nosso pecado. Pecado para Deus é escuridão e trevas. Vocês sabem, acredito sim. Quando a Bíblia fala em iniquidade, você sabe o significado dessa palavra iniquidade? Sim ou não? Iniquidade é pecado. Quando você vê na Bíblia lá iniquidade, está falando de pecado. E nós lembramos daquela confissão de Davi no Salmo 51, quando ele chega para Deus e diz assim: Senhor, perdoe os meus pecados e apague pelas multidões de compaixão do Senhor todas as minhas transgressões. Vire a tua face do meu pecado, mas não tire de mim o teu espírito. Aí ele vai lá para o verso 10 e vai dizer: Senhor, crie em mim um coração puro e renove em mim um espírito inabalável. É o que nós um dia fizemos. Lembra que Davi, com esse seu arrependimento, se tornou um homem segundo o coração de Deus. E nós somos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Porque a luz chegou, a vida chegou a nós. Como Davi pediu perdão do seu pecado, nós também já pedimos. Agora devemos permanecer na luz. Porque luz é vida, Cristo é a luz que veio ao mundo para nos trazer vida. E devemos permanecer nessa luz para termos vida. O arrependimento do pecado deixa claro, irmãos, que a pessoa não quer mais andar nas trevas. Se você tomou essa posição, se eu tomei essa posição, de querer a luz, porque não queremos andar mais em trevas, não queremos andar mais na escuridão, não queremos mais andar no pecado. Foi por isso que nós tomamos essa posição. E devemos permanecer na luz para ter vida eterna. Tem uma palavra importante e forte. Meu irmão Eros, coloque João 3,36, que é o último verso desse capítulo. Veja, para que a gente permaneça na luz para ter vida. João 3,36. Foi isso? Foi. A igreja pode ler? Deixa aí, Erson, um minutinho. Veja que nós devemos permanecer na luz.
Não podemos sermos barganhados pelas coisas que o mundo oferece. Devemos permanecer, porque ele diz ali naquele porém, o que porém desobedece, perderá a sua vida com Deus. Nós temos um exemplo. Qual é esse exemplo na Bíblia? Logo lá no início da criação. Adão e Eva. É o exemplo. Eles perderam a vida porque desobedeceram. Deus mandou acampar serafins, querubins ao redor do jardim do Éden, armados com espadas de fogo, para que eles não retornassem. O Deus de ontem é o mesmo que está aqui agora, nessa noite com a gente. Deus é justo, Deus não é mau. O castigo do homem vem como fruto da sua semeadura. Porque Deus é santo. Lembra de 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16? Sede santo porque eu sou santo e sou o seu Senhor. Está vendo, irmãos? Nós cremos nas Escrituras Sagradas? Cremos? Nós cremos na Escritura Sagrada? Vocês não estão com medo de falar? Eu vou dizer para vocês no lugar de vocês. Nós cremos! Que é para Satanás ouvir que Jesus Cristo é a luz e a vida que veio para nós, que veio nos dar a vitória, que veio nos trazer para permanecer com Ele eternamente. A gente precisa ser corajoso, viu? A Bíblia diz que aquele que negar o filho, o pai negará ele. Entenda no dia a dia da vida aí, né? Eu já gosto que o povo me veja que eu sou crente. Que vai encontrar um bocado de coisa da minha boca. E coisas boas. Para que eles encontrem a luz e a vida. Eu vi essa semana várias partes que foram mostrando daqueles que zombam de Deus. E eu vi um jovem bem escurinho, ele pregando, e vi outros jovens adolescentes zombando, batendo nas costas dele, arrumando coisa nele, porque ele estava falando de Jesus. Eu vi essa semana. E eu glorifiquei a Deus pela vida daquele jovem. Fiel, santo, não se escondia de Cristo, estava mostrando que ele era Cristo, estava na vida dele. A luz refletia através dele. Então, meus queridos, essa posição que atrai a nós para a luz, porque Cristo é a luz da nossa vida que veio para nós, é declararmos que convidamos Jesus para ser a luz da nossa vida. Olhe que o salmista, no Salmo 36, verso 9, ele declara: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vimos a luz. Amém? Olha que homem de Deus que traz para nós que a gente declare da mesma forma. Pois em ti está o manancial da vida, onde nasce a vida é Cristo. Na tua luz vemos a luz. Você sabe que eu oro assim? Como para hoje estar aqui? Eu pedi, Senhor, que a luz do Senhor reflita através da minha vida, através da palavra que nós vamos compartilhar, através da sua igreja, do seu altar que ali está edificado. Hoje à noite, antes de chegar aqui. É dessa forma que Deus vai nos vendo e ouvindo, que nós verdadeiramente recebemos a luz e vida que é Jesus Cristo em nossa vida. É o que o salmista diz. No Salmo 27:1, na parte A, o que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha luz e a minha vida. Jesus é salvação, Jesus é vida, é o Salvador. São palavras que o Senhor prepara para nós, como o dia de hoje, nessa noite, para os enfrentamentos que amanhã vocês vão estar enfrentando aí fora. Trabalho, viagem. Nosso irmão que trabalha num serviço suave, não é, diariamente, nosso irmão André,
É porque olhando para o Adroaldo eu esqueço, por causa da idade. Eu não mandei ele mexer comigo naquele dia, não foi? Então, eu digo suave apenas como um antônimo, porque a vida deles, tanto de Adroaldo como ele, desse que trabalha de aplicativo, é sofredora. Encontra muita gente de todo tipo, de toda qualidade e um trânsito impossível. Eu mesmo não gosto de andar em horário de trânsito. Eu prefiro pagar um Uber, ir de pé, mandar Valmeide de ônibus, mas para não enfrentar o trânsito. Mas ela me perdoa. Ela não olhou muito bem para mim não, mas me perdoa. Então veja, queridos irmãos, somente em Jesus Cristo está o manancial da vida e a luz que ilumina o caminho da salvação. Somente em Jesus Cristo. Então, como nós podemos querer abrir mão? Como nós podemos deixar de priorizar a Deus para priorizar outras coisas? Que somente em Jesus Cristo que é o caminho da vida, somente em Jesus Cristo é a luz que ilumina a nossa caminhada. Jesus é o verbo, não é? O verbo é a palavra se você for na gramática. Por isso que você vai ver que o nosso irmão salmista disse que para a caminhada dele era a palavra, porque era a lâmpada que iluminava o seu caminho, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Porque ele estava falando que era Jesus, que é a palavra. É o que nós hoje vivenciamos isso. A luz que é Cristo, vida é Cristo. Irmãos, Deus é o dono de tudo e de todos. Ele tem tudo o que você precisa. Não se desespere, não se agonie, não se irrite por alguma situação ou outra que possa tentar lhe trazer algo como quem você vai sofrer alguma consequência. Quem está em Cristo só tem consequências boas. Você pode enfrentar, mas o Senhor está ao seu lado. Ele disse, Mateus 28, 19, a última frase: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então a gente não pode temer nada, tememos apenas. É obediência a Deus, temer a Deus somente obedecendo. Não é situações que você tem que temer se você anda na luz, se você tem a vida em você que é Cristo. Vai voltar lá para o que a gente falou no início. No mundo tereis aflições. Então você sabe que esse mundo é disso. Mas você tem Cristo na sua vida, é a luz da sua vida. É Ele. É Ele quem vai lhe dar o suporte. É Ele quem vai acender aquela luzinha lá no fundo do túnel. Vai dissipar as trevas daquilo que quer trazer prejuízo para a sua vida. Mas é preciso termos confiança. É preciso sermos obedientes. Não fazer a vontade do homem, mas a vontade de Deus. A gente precisa crer dessa forma, gente. Já estou terminando. João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. João 8,12, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está vendo? Então a promessa que diz Jesus, quem confia nele, segue com ele, estará fora da escuridão, estará fora do pecado. Então o pecado não pertence mais à nossa vida. Eu ouvi uma vez um programa humorístico de uma mulher que ela não está nem mais, ela está trabalhando agora com doces, confeições. Ela mudou, ela está no SBT agora, na época ela era da Globo. Ela tinha um programa que ela dizia, isso não me pertence mais, lembram disso? Estava assistindo, não foi, Danilo? Ela era Zorra Total, era na Globo. Isso não me pertence mais. Então, nada, o pecado não pertence mais a nós. A vida de pecado foi dissipada pela luz que é Cristo em nossa vida. O pecado foi dissipado de nossa vida por Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje nós temos vida de verdade. Por isso que o crente não teme medo dessa morte física. Vocês sabem dizer
Porque a gente não pode ter medo da vida física, da morte física. Mas o que você pode lembrar num texto bíblico para nós aqui agora? Posso lhe dar uma ajuda? João 11, e o verso. A certeza de que não tememos a morte, porque ressuscitaremos. João 11, 25, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que esteja morto, a gente pode ter medo de alguma coisa? A luz está em nós, a vida está em nós. Mesmo que essa morte física nos tire do ar, Jesus nos traz de volta, ressuscitando para viver com Ele eternamente. São palavras que a gente deve estar refletindo diariamente, fazendo como fez Maria, quando os 3 pastores estiveram conversando com ela a respeito do menino que tinha nascido. Quando eles foram embora, Maria ficou refletindo, refutando tudo aquilo que eles tinham falado. Quer dizer, como o boi faz, Maria ficou remoendo. O boi não come pelo dia para a noite e bota para fora e fica ruminando, palavra científica, ruminando, né? Então Maria ficou refletindo tudo aquilo que ela tinha ouvido, do menino, do Salvador. Então, meus queridos, se você crê, a sua vida deve ser totalmente entregue a Jesus. Jesus disse assim: eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. João 10, 10 parte B. Jesus Cristo é a luz da sua vida que jamais se apaga. É o que nós devemos diante de um mundo tão difícil, tão terrível e mau que enfrentamos. Mas nós estamos seguros, porque o Espírito de Jesus está em nós. A luz de Cristo reflete nossa vida. Nós temos vida verdadeiramente. Então não temos que se assustar. Entristecer é normal pela parte do lado humano. Mas o interior nosso, Cristo está em nós. Amém? Então, a luz permanente que dá vida é Jesus Cristo. Vamos orar? Porque mais um pouco eu vou abrir outro livro aqui para a gente compartilhar mais um pouquinho. Vamos todos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir ao meu querido, amado irmão diácono, Adroaldo Portilho Lima, vai estar orando ao Senhor. Somos gratos, ó Deus, por esta honra. E fala ao nosso coração, Senhor. E é assim que nós estamos, Pai, e a certeza que temos é que daqui em diante continuaremos confiando no Senhor, mantendo a nossa... Ajuda-nos, ó Deus. Focando naquilo que nos dá essa força física e espiritual, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. A permanecer na tua palavra, como o próprio Jesus disse: aquele que me ama permanece na minha palavra. E assim seja nas nossas vidas, Senhor Deus, seja na nossa casa, seja na vida da tua igreja. Sim, ó Deus, nos 4 cantos desta terra, Senhor. A tua palavra permanecer. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos leva para a nossa casa, possamos, com essa palavra e outros cultos, nós vamos vir com a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Seja a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso sempre, ó Deus. da nossa vida. Em nome de Seja a Jesus. certeza e a convicção Hoje e eternamente, tudo que Senhor. precisamos nessa terra, Pai. Porque as coisas que temos e que possamos ter amanhã ficará, mas a tua palavra permanecerá para sempre. Glória a Deus. Em nome de Jesus confiamos e oramos sempre. Amém. Jesus é a luz e a vida.
E a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, vossos casamentos, sobre os vossos filhos, sobre o vosso lar, sobre essa igreja vencedora, gloriosa, sobre essa igreja que ama a Jesus, e sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra edificada nos quatro cantos desta terra. Nós o abençoamos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo diz: amém. Agora vamos fazer se completar nesse momento. Se Jesus é luz e vida, Salmo 47, verso 1. Aplauda o nosso Senhor, que é luz e vida em nós, em nossa família, em nossa igreja, é Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Uma oração silenciosa, estamos dispensados. Por essa